Entendam por quê, por incrível que pareça, o atacante Pedro Raul está animando a diretoria e a comissão técnica do Corinthians. Atacante Memphis preferiu não cravar se fica ou se sai do timão no final dessa temporada e ainda fez críticas à diretoria pelo nível de competitividade do atual elenco. E ainda falando sobre críticas voltadas à diretoria, tem informação que garante que mais jogadores estão insatisfeitos pela forma ao qual a atual diretoria vem conduzindo as coisas, principalmente pensando no planejamento da próxima temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do atacante Memphis, preferindo não cravar se fica ou se sai do Corinthians no final dessa temporada, e o jogador também acabou fazendo críticas à diretoria, principalmente pelas questões envolvendo o atual elenco. O Corinthians venceu o Grêmio por 2-0, o Memphis marcou o segundo gol em cobrança de pênalti. No final da partida ele acabou dando entrevista na zona mista e acabou entrando em alguns detalhes, como por exemplo, perguntado sobre ficar ou não, o jogador preferiu não cravar e acabou também fazendo críticas por toda a situação, na verdade política, que o Corinthians vive e a falta de contratações. Vamos para as palavras dele. Isso é algo para não responder agora. Estou bem aqui e focado na Copa do Brasil e no Brasileirão, querendo encerrar o ano da melhor forma possível. Ainda temos muitos jogos pela frente, então esse assunto pode ser tratado mais adiante. Eu estou feliz aqui, quero conquistar grandes coisas, mas para isso acontecer, tanto para mim quanto para o clube, são necessárias algumas mudanças que só quem está dentro entende. Sinceramente, na minha visão, o Memphis está falando de algo relacionado às questões políticas. Vamos lá, tem mais. Quando cheguei, todas as pessoas envolvidas na minha contratação acabaram saindo. Então, naturalmente, foi preciso construir confiança e uma nova base de trabalho. Minha chegada ao Corinthians foi algo marcante, tanto para o clube quanto para mim. No ano passado, estivemos muito próximos do rebaixamento, mas reagimos. Chegamos a brigar por vaga na Libertadores e ainda conquistamos uma Copa. Isso gerou uma expectativa grande, como se o time já estivesse pronto para disputar todos os títulos, mas a verdade é que não estamos. Não conseguimos reforçar o elenco como gostaríamos, trouxemos poucos jogadores e com o grupo praticamente o mesmo, é irreal esperar que briguemos por tudo. Então o Memphis acabou citando a questão de poucas contratações e encerrou com essas palavras. Entendo a cobrança dos torcedores, mas também é importante que compreendam o momento. Nosso elenco ainda não tem condições de competir em igualdade com os principais adversários. Mesmo assim, sigo motivado, gosto de desafios e acredito que estamos evoluindo na direção certa. Então o Memphis fez críticas totais à política do Corinthians, que infelizmente acaba se envolvendo em tudo, e preferiu não cravar se fica ou se sai no final desse ano. A minha opinião quanto a essas palavras do Memphis é a seguinte: primeiramente, a questão de poucas chegadas de contratações. Absolutamente que o jogador tem a consciência do transfer ban e claro que ele está criticando isso daí. Qual atleta gosta de uma equipe que acaba sofrendo uma punição dessa, que acaba não conseguindo reforçar da maneira ao qual todos gostariam? Não só o Memphis já falou sobre isso, o Dorival também vivia falando sobre essas questões. Então, um Corinthians que em 2025 tivemos só duas contratações, o Angileri e o Vitinho. Na questão da permanência, o Memphis divide opiniões. Há quem queira que ele fica e há também um grande número de pessoas que querem que ele saia, principalmente pelos custos que ele tem ao clube, pelos custos que ele gera. Eu já falei que isso poderia ser resolvido com o Corinthians tendo mais parcerias, mas fato é que, pela forma que ele falou, na minha visão, sinceramente, ele não tem interesse na permanência. Ele está pensando ainda, aliás, na minha visão, ele pensa em ir embora pelo fato da bagunça política que o Corinthians é. Vejam só
As pessoas que estavam quando ele veio nem estão mais, e ele disse que foi preciso reconstruir uma nova parceria, uma base de trabalho, e sinceramente isso demonstra críticas a tudo que envolve o Corinthians nas questões políticas que ninguém aguenta mais. E agora vamos continuar falando sobre críticas de jogadores à atual diretoria, pois tem informação que garante que não é só o Memphis que está insatisfeito, e que sim, vários atletas e os principais líderes desse atual elenco. O Corinthians, nessa temporada de 2025, as questões políticas, os envolvimentos dos políticos do clube. Sabemos que o Corinthians é um clube que respira política, mas nesse ano que aconteceu, sinceramente, acabou até extrapolando demais todas as questões. Um Corinthians que sofreu transfer ban, Corinthians que contratou somente 2 jogadores durante essa temporada 2025, e um Corinthians que ainda não tem planejamento para a próxima temporada, pois tem informação que, mediante a tudo isso, já tem muitos jogadores que criticam a atual diretoria. Essa informação é do jornalista Marco Belo. Vamos para a informação dele. Não é só o Memphis. Alguns jogadores do Corinthians, principalmente os líderes e mais experientes, estão extremamente incomodados com a situação política do clube. O fato de o clube ainda não ter pago o transfer ban e não poder contratar, a fritura do Fabinho Soldado por alguns conselheiros e a indefinição do planejamento para o ano que vem fazem parte das conversas no vestiário do Corinthians. Há uma espécie de pacto para que tudo isso não interfira nos resultados em campo, mas é bom o presidente Osmar Stabile começar a dar mais atenção a isso logo. Então, pelas informações do jornalista Marco Belo, o Corinthians tem mais jogadores, um grupo de jogadores líderes insatisfeitos com a situação política do clube e a falta de planejamento para o ano que vem. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Marco Belo é a seguinte: clima tenso, clima pesado. Corinthians acabou de vencer um jogo muito importante contra o Grêmio, dando um passo importantíssimo para se livrar de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento. Pelo que os matemáticos falam, é preciso somar 45 pontos. O Corinthians chegou a 42, faltando ainda 7 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro 2025. Mas fato é, pelas informações, os jogadores estão criticando a tamanha bagunça política. Ninguém aguenta mais essa bagunça política que o Corinthians vive. Conselheiros que não entendem nada de futebol querem se meter. Pessoas que querem ficar o dia todo dentro do CT Dr. Joaquim Grava, querendo aproximações com atletas e tudo mais. Isso estou falando de alto escalão do clube. Então o Corinthians hoje, por exemplo, tem um membro fortíssimo da diretoria que fica praticamente o dia todo no CT. Então lá já tem o Fabinho Soldado, que ganha horrores para poder resolver essas questões. Mas enfim, é uma diretoria que eu já falei para vocês. Quando eles se planejaram para assumirem, eles não se planejaram durante o comando. Então se planejaram para assumirem o comando, mas não para estarem no comando. Então, absolutamente que a diretoria do Osmar Stabile é um tanto quanto perdida. Eu falo da questão política, assim, principalmente quando cito o Fabinho. Eu já falei para vocês várias vezes que existe uma pressão para a saída do Fabinho, principalmente para se ter um diretor de futebol estatutário. Enfim, esse é o Corinthians, é isso. Por isso que há anos nós já estamos vendo o clube brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. E infelizmente um Corinthians com dívidas de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E aí até quando vamos continuar nessa política que simplesmente estão tentando, na verdade, afundar o clube? E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Pedro Raul, que por incrível que pareça, está animando a diretoria do Corinthians. O desempenho do jogador com a camisa do Ceará está animando diretoria, comissão técnica, pensando em 2026. E eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians tem um grupo de jogadores que estão emprestados, atletas que a diretoria liberou para terem mais espaços em outros clubes e de repente melhorarem na verdade, melhorarem os seus desempenhos. O Corinthians emprestou, por exemplo, Léo Maná, Corinthians emprestou o Alex Santana, Corinthians emprestou
o Diego Palacios e também o atacante Pedro Raul. Desse grupo, o Pedro Raul é o jogador que chama mais atenção. Por quê? Primeiramente, é um atleta que vai custar mais de 40 milhões de reais ao clube. Jogador que chegou no ano passado à base de muitas críticas, a maioria não concordando com a contratação do Pedro Raul. O contrato dele com o Corinthians vai até o final de 2028. Ou seja, o Pedro Raul, a partir de 26, ele vai ter 26, 27, 28, mais 3 anos ainda de contrato com o Timão. Então, é um jogador que, pelos custos altíssimos, absolutamente que a saída dele foi pensando, claro, de repente ele ir bem pelo Ceará e de repente a equipe comprá-lo. Mas analisando valores, o Corinthians não vai conseguir vender o Pedro Raul, a não ser que venda ali por valores 4, 5 vezes menores ao que comprou da equipe do Toluca do México. Mas vamos lá, por que ele anima? O Pedro Raul, quando ele esteve no Corinthians, ele disputou aproximadamente 39 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência. Com a camisa do Ceará, o Pedro Raul até aqui chegou a 40 jogos, 15 gols marcados e 2 assistências. Então, comparando no período de Corinthians, como eu disse a vocês, em 39 jogos ele marcou 4 gols e 1 assistência, é um Pedro Raul que evoluiu demais. Então, para um Corinthians com incertezas em relação a 2026, analisando um cenário ainda de transfer ban, a diretoria do Corinthians se anima pelo fato de ter um jogador que, se retornar, o jogador voltará evoluído para a temporada 2026, brigando por espaços no ataque do Corinthians, que de repente poderemos ter uma saída, por exemplo, do Yuri Alberto. Quem sabe no início do ano que vem chega uma proposta pelo Yuri, ficará difícil para segurar. O Memphis também, existem possibilidades de saída. Então estamos falando de um jogador que pode reforçar ou também, de repente, pelo bom desempenho, a equipe do Ceará decidir comprá-lo, mas pelas questões de valores, isso dentro do Corinthians é tratado como difícil acontecer. Mas o desempenho do Pedro Raul anima tanto diretoria quanto comissão técnica do Timão. A minha opinião quanto ao Pedro Raul estar causando ânimo dentro do Corinthians é a seguinte. Primeiramente, o que a diretoria do Corinthians gostaria? Estou falando da diretoria. Que o Pedro Raul fosse vendido. Que o Ceará comprasse o Pedro Raul. Agora eu falo uma coisa para vocês. O Pedro Raul vai custar ao Corinthians, no final das contas, mais de 40 milhões. Então, por quanto o Corinthians poderia vender o Pedro Raul para não ficar tanto no prejuízo? Perder a metade? Vender por 20 e poucos milhões? O Ceará terá condições de fazer um investimento desse? Quanto será que o Ceará teria condições de pagar pelo Pedro Raul? É aí que mora o grande problema. De repente o jogador ficar por lá mais uma temporada e o Corinthians ter pelo menos o alívio na folha salarial, seria algo a ser discutido? Ou você analisa um Pedro Raul, tudo bem, o Pedro Raul ele marcou 15 gols em 39 jogos pelo Ceará, mas ele marcou muitos gols no começo. Nos últimos jogos ele acabou ficando um período sem marcar, mas enfim, no último final de semana na vitória sobre o Fluminense ele voltou a marcar e marcou um golaço. É um jogador que todos dentro do Ceará gostam, inclusive a torcida do Ceará gosta muito do Pedro Raul, mas dentro do Corinthians, a quem acredite que é mais fácil ele retornar e ser uma peça importante no ano que vem, do que de repente o Corinthians vendê-lo pelos valores que o clube está gastando pela contratação dele. Então, o desempenho dele traz ânimo, a questão de venda é difícil, o retorno é algo mais provável, só que deixando aqui bem claro para vocês, não tem como ter certeza de nada, ainda temos ainda mais novembro inteiro, depois vem dezembro, fim da temporada, aí as coisas serão decididas, mas o desempenho do Pedro Raul, a melhora que ele teve, a evolução que ele teve, anima dentro do Corinthians. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Memphis, preferindo não cravar nada sobre permanência ou saída e ainda criticando as poucas contratações, o nível de competitividade que o atual elenco do Corinthians tem.
E quanto a essa informação que mais jogadores além do Memphis estão insatisfeitos com a forma ao qual o atual diretoria está conduzindo, principalmente visando planejamento para a próxima temporada. E o Pedro Raul, o que vocês pensam em relação ao Pedro Raul? Pedro Raul está animando vocês também? O desempenho dele anima vocês pelo fato de repente ele voltar e ser importante? Ou vocês acreditam que de repente o Ceará pode surpreender e comprar o jogador por altos valores? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!